porque eu creio que aquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor fará nas nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa me dar palavras espirituais que traduzam a realidade do seu Espírito, e dê também aos meus irmãos ouvidos espirituais aguçados para ouvir a tua voz. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje para nós é um dia especial. Nós vamos apresentar aqui novos membros, né? Na verdade, uma nova membro. Eu vou fazer isso no final do culto, porque eu não quero perder aqui o momento da palavra. E o tema da minha palavra de hoje é, na verdade, a respeito de algo que está lá em Romanos, no capítulo 5. O nosso Deus, Ele é um Deus de abundância, amém? Diga assim: meu Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus, Ele é um Deus do muito mais. O nosso Deus é um Deus que tem recursos infinitos. O nosso Deus, na verdade, Ele não é um Deus que se limita às nossas necessidades. Quantos têm necessidades aqui? Diga amém. Eu tenho também as minhas necessidades. Mas as nossas necessidades para Deus, na verdade, é uma gotinha em meio a um oceano de infinidade de bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. E não tem nada mais importante na vida de um crente que ele seja alguém abençoado. Amém? Amém? É importante que você seja alguém abençoado. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, todo crente não é abençoado? Olha, na teoria, sim. Na palavra, sim. Mas na prática, muitas vezes não é a realidade. Você concorda comigo, sim ou não? Muitas vezes não somos. E o que na verdade nos faz abençoado é o sangue de Jesus, amém? Nós dependemos da obra redentora do Senhor Jesus lá na cruz. E aqui em Romanos, no capítulo 5, nós temos uma expressão por 5 vezes, onde o autor, que foi apóstolo Paulo, ele diz muito mais. Diga assim, muito mais. Então nós vamos falar desses 5 muito mais. Então o recurso que você necessita para viver, quando Deus decidir derramar na sua vida, Ele vai suprir e vai sobejar, amém? Quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus decidir derramar a bênção que Ele tem sobre a sua vida, vai suprir e vai sobejar, amém? Porque o nosso Deus é assim. Eu não sei quantos são mineiros aqui, né? Você sabe que o mineiro ele tem um calor humano, né? Eu me lembro uma vez que eu tenho alguns parentes de 2º grau, uma cidade bem próxima aqui do estado de São Paulo, Nova Ponte. E eu me lembro que nós fomos para lá e esse povo resolveu acordar a gente 6 horas da manhã. A gente tinha viajado a noite toda. E aí nós chegamos, né, na casa deles, logo dormimos. E 6 horas da manhã eles batiam no quarto para acordar a gente. Bom dia, os parentes. Eu falei, Jesus, nós queremos dormir, né? Já acordava, o paulista, né, já acorda enfesado, né? Acordamos, meio que contrariado, queria dormir. Mas quando nós chegamos na mesa, meu amigo, toda aquele mau humor foi embora. Por quê? Havia ali uma recepção, um café da manhã, uma mesa farta. Eu acho que o mineiro, nesse aspecto, nós temos que compreender que eles estão um pouco mais próximos daquilo que o Senhor Ele é para nós. O Senhor, na verdade, quando Ele decide te abençoar, meu irmão, Ele vai fazer sobejar. Ele vai colocar uma mesa farta para você. Isso é uma coisa que você precisa saber. E quando nós falamos de recursos, você precisa definir o que é recurso. O que é recurso? A definição de recurso é que recurso é tudo aquilo que é essencial para você viver. Existem coisas que são essenciais para você viver, sim ou não? Existem, né, as finanças, alegria, paz. São coisas que você precisa ter, senão você vai perder a alegria de viver. Algumas coisas são materiais, outras coisas na verdade são emocionais e espirituais. Nós necessitamos e precisamos disso. Isso são
recursos que precisamos para viver. Então, por exemplo, às vezes você tem uma enfermidade e você precisa de uma cura. Isso é um recurso necessário. Só que presta atenção, Deus é um Deus que cura, sim ou não? Sim, mas Ele não tem só uma cura para você, Ele tem uma saúde plena na sua vida. Ele quer te fazer alguém saudável. Ele morreu na cruz por nós, levou todas as nossas enfermidades para que nós pudéssemos ter a sua saúde. Amém, irmãos? Assim como também você talvez precisa de recursos financeiros para sobreviver. A vontade de Deus para você não é só suprir. Suprir é bom, amém, irmãos? É muito bom quando você paga as suas contas e você fala assim: paguei, sobrou R$1 na conta, aleluia. Eu me lembro uma vez, bem no início, quando nós estávamos aqui começando o prédio, eu lembro que eu estava sentado aqui pagando aluguel no celular, nesse lugar. Quando eu paguei o aluguel, me sobrou R$1 na conta. Eu fiquei muito feliz. Uau, graças a Deus. Eu vi o suprimento de Deus naquele dia. Mas será que Deus Ele quer apenas que vivamos de suprimento? Não, Deus Ele quer que você viva de abundância. Presta atenção. O desejo de Deus é suprir a sua necessidade, mas a vontade plena dEle é que sobre na sua vida. Amém? Você consegue acreditar que Deus Ele pode fazer isso na sua vida? Amém, irmão? Ele tem esse desejo. Não é apenas remover uma tristeza que corrói seu coração, uma depressão que toma conta de você, uma ansiedade que toma conta de você. Na verdade, Ele quer te dar uma alegria. Ele remove, amém? Ele remove a depressão, Ele remove a ansiedade, Ele remove isso do seu coração. Mas Ele não quer só isso. Ele quer te dar uma vida alegre, feliz, que vale a pena ser vivida. Esse é o nosso Deus. Ele é assim. Não é apenas resolver. Às vezes você que é casado, né? Você tem lá os seus conflitos conjugais, você fala: eu preciso tanto, né, de uma intervenção divina, que o Senhor amoleça o coração do meu marido, né? Que ele pare de deixar a toalha em cima da cama molhada, né? Talvez é isso que você quer. Mas Deus Ele não tem isso. Deus Ele quer transformar o seu sapo num príncipe, amém? Ele quer transformar o seu sapinho aí num príncipe que vai valer a pena viver com ele todos os dias da sua vida. Você crê, irmã? Amém? Você tem que crer. Deus quer transformá-lo. Deus quer fazer o seu casamento ser um casamento prazeroso. Mas talvez alguém pode dizer: mas espera aí, lá no deserto Jesus, Ele dava o maná, sim ou não? Deus, Ele liberava o maná. E o maná, ele era diário e exatamente o que o povo precisava. Era de Deus aquilo, sim ou não? Sim. Era suprimento. Mas presta atenção, suprimento é para o deserto. Suprimento é para quando você está lá no deserto. E eu vou dizer para você, você vai enfrentar desertos na sua vida. E quando você enfrentar desertos, Deus Ele vai ter suprimento exato para você. Mas a gente tem que sempre ter em vista o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não era que o povo vivesse no deserto. Qual era o propósito de Deus? Introduzir o povo em Canaã. E o que tinha em Canaã? Tinha mel, tinha leite abundante, a terra manava, jorrava, tinha sobrando, fazia sobejar. Era nesse lugar que Deus queria colocar o homem. Então você precisa entender que o propósito de Deus é de fato te abençoar. É um Deus do muito mais, é o Deus da abundância, amém, irmãos? Então temos que ter em vista isso. E quando nós estamos no deserto, os recursos de fato eles são exatamente no limite das nossas necessidades. Mas o desejo de Deus é de introduzir na promessa dele. Então esse Deus, na verdade, nós vemos que ele se manifesta em muitos momentos da palavra. Por exemplo, quando ele alimentou a multidão com 5 pães, como o Jorge disse aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Era tão pouco, mas o Senhor ele alimentou todo mundo, até que todo mundo estivesse farto. E no final sobrou quantos cestos? 12. Opa, sobrou.
Esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, na pescaria de Pedro, a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, e aí nada encontraram. Presta atenção, gosto de sempre frisar isso. Pedro era pescador profissional, amém? Jesus era o quê? Carpinteiro. O que carpintaria tem a ver com pescaria? Talvez só se for fazer barco, e olha lá, né? Mas carpinteiro não é isso que faz, né? Talvez a única semelhança está no barco. Mas Pedro pescou a noite inteira, e quando chegaram, Jesus disse: nada apanhastes? Não encontrou o peixe? Lance a sua rede do lado direito do barco. Quando eles lançaram, o que aconteceu? Veio tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase afundou. Espera aí, o nosso Deus é um Deus abundante, amém, irmãos? Quando Ele nos dá o cálice que Ele nos dá é um cálice que transborda. Não é só para encher, é para transbordar. Ele é o Deus da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Ele não nos responde somente naquilo que nós pedimos, mas tudo aquilo que você pensa, muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Espera aí, nosso Deus, Ele é um Deus da abundância. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós entendemos que o que a Escritura diz a respeito dEle, mais nós temos capacidade de receber. Amém, irmão? O que eu quero que você entenda, e o que eu quero que Deus faça hoje na sua vida, é que Ele aumente a sua capacidade de receber. Amém? Você quer isso na sua vida hoje? Eu quero que Deus derrame muito na sua vida, mas a medida que Deus derrama é a medida que você tem a capacidade de receber. Então, se você acredita que Deus só vai suprir a sua necessidade, glória a Deus, Ele pode suprir. Mas eu quero dizer para você, tem muito mais. Tem muito mais. A sua fé é o canal que corre as bênçãos até a sua vida. Se o canal ele for estreito, o fluxo é pequeno. Mas se o canal for largo, o fluxo é grande. Eu não sou muito bom desse negócio de vazão, mas quem sabe do que eu estou falando. Aumenta o tubo. É a sua fé. Sua fé é o canal. Então hoje eu quero que você libere o seu canal. Libere a sua fé. Libere para que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida em nome de Jesus. Então, quero que você aumente a sua consciência da presença de Deus. Sabe, irmãos, pessoas que entendem que são amadas por Deus, elas são abençoadas. Se você não compreender que o Senhor te ama, você não vai ter cara de pau, às vezes, de pedir para Ele te abençoar. Você sabe que filho é assim, né? Filho é meio cara de pau, não é? Filho, às vezes, erra, apronta, faz bagunça, risca a parede, quebra a televisão, faz arte, mas na hora de pedir lá no mercado, ele vai pedir tudo que ele tem direito. Por que ele pede? Por que ele pede? Porque ele é filho. Ele é filho. Essa relação é a relação que nós temos que ter com Deus também. Nós temos que ter essa mesma relação com o Senhor. E aqui existem esses 5 muito mais no capítulo 5 de Romanos. E eu quero ver cada um deles com você aqui, se for possível, né? Romanos capítulo 5, no verso 8 e 9. Nós vemos aqui a primeira vez que esse termo muito mais, ele é dito, diz assim: mas Deus prova, diga assim, prova. Deus prova. Ele não só diz, Ele prova. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Presta bastante atenção nesse texto. Pode deixar esse texto projetado aqui. Deixa o verso 9. Nós tínhamos uma necessidade. No verso 8, diz aqui, volta no verso 8. No verso 8 diz que quando nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. Sendo nós pecadores, quando alguém comete um pecado contra você, o que você precisa fazer para ela?
quando alguém fala uma mentira a seu respeito, quando alguém perdão, você precisa perdoar. O que nós precisávamos de Deus? Receber o que apenas? Perdão. Mas olha só, como esse Deus ele é abundante. Porque ele diz assim, que quando nós éramos pecadores, ainda sendo pecador, ele morreu por nós. A morte de Cristo nos traz o perdão. Mas aí tem muito mais, porque Deus ele é igual não vou dizer que é igual ao McDonald's, mas ele tem um combo. Ele não vem sozinho, sempre tem um combo. E aí ele vem te dar perdão. Mas o verso 9 diz: logo muito mais agora, sendo o quê? Espera aí, você era pecador, você só precisava de perdão, mas o que ele fez? Te justificou. Olha só, você precisava de perdão, mas veio também a justificação. Logo mais agora, sendo justificado, mas presta atenção, essa justiça, presta bastante atenção, para você não errar no raciocínio, não vem de nós, é por causa do sangue. Agora sendo justificado pelo seu sangue, o sangue de Jesus nos justifica. Irmãos, como nós falamos aqui, nós somos justos, aleluia, amém? Você é justo, diga assim: eu sou justo. Você fala: pastor, você não sabe que eu não sou justo, pastor. Você não sabe o que eu faço lá na minha casa, você não sabe as discussões que eu tenho com a minha esposa, com o meu marido. Pois é, mas a sua justiça não é baseada no que você faz, a justiça é baseada no sangue, no perdão de Deus. Essa é a justiça pela fé. Eu sei que crer que você é justo é uma dificuldade, eu também tenho essa mesma dificuldade de crer que sou justo, mas essa é a justiça que vem da fé. Só que não para só na justiça, ele também diz que por causa disso nós somos salvos do quê? Da ira. Então, pai, aqui os pais de plantão, quando você fala para o seu filho: não faça isso, se você fizer isso, a cinta vai te pegar, ou o chinelo vai te pegar. E aí ele vai lá e faz exatamente o que você falou para ele não fazer. Te sobe uma ira, sim ou não? Meu Deus do céu, ele fez exatamente o que eu falei para ele não fazer. É incrível, né, irmãos? Mas eu acho que isso é um pouco de colheita também. A gente plantou muita coisa na vida dos nossos pais. Às vezes meus filhos dão trabalho, eu lembro da minha mãe falar para mim assim: mas você era pior, né? Eu era muito mais arteiro, confesso. Mas essa ira, na verdade, em Deus, nos levava para o inferno. Mas nós somos salvos da ira pelo sangue de Jesus. Qual era a nossa necessidade? Nós precisávamos de perdão somente, mas Ele nos perdoou, justificou e nos salvou da ira. Espera aí, existe um muito mais de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro muito mais. Vou ter que resumir muito aqui, porque eu não vou dar conta eu gostaria de me aprofundar mais, mas não vai dar tempo. O segundo muito mais, está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10. Seguinte: porque se nós, quando inimigos, diga assim, inimigos. Irmão, presta atenção. Nós temos um inimigo, sim ou não? Quem é? Mas a Bíblia diz que antes de nós conhecermos o Senhor, nós éramos inimigos de Deus. Presta bastante atenção nisso. É um problema você ter um inimigo. Mas existe um problema muito maior quando você é inimigo de Deus. Ser inimigo de Deus é terrível. E éramos inimigos. E aqui diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, diga muito mais. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O segundo muito mais aqui, ele expressa uma necessidade. Tínhamos uma inimizade com Deus, não era com o diabo. O nosso inimigo era Deus. Presta atenção. É um problema quando o diabo te pega no pé, mas quando Deus pega no seu pé, né, eu falo isso, né?
Você sabe que Deus ele resiste aos soberbos, né? Quando há uma resistência do diabo na nossa vida, você ora, você expulsa, você amarra o diabo, você faz jejum, o diabo tem que ir embora. Mas quando Deus te resiste, o que você faz? Só tem uma opção: se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. É o que a Bíblia diz. Aqui diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós precisávamos só fazer as pazes com Deus. Nós precisávamos. Eu me lembro uma vez que eu arrumei uma encrenca na escola, quis peitar um menino que eu tinha certeza que eu ia apanhar dele, e eu quis dar uma de valentão, galinho de briga, e ele falou: então no final da aula nós vamos resolver o problema. No final da aula nós conversamos lá fora. Eu falei: então tá. Fui para a sala, irmão, fiquei angustiado. Falei: e agora o que eu faço? Tive que ir embora escondendo atrás de moitas. Você já fez isso? Não sei se você já fez isso, eu fiz isso. Fui embora escondendo atrás das moitas. Falei: eu vou ficar de olho na sala dele. Na hora que ele sair, eu saio depois, vou atrás dele, assim, escondido, ele nem me vê. Porque arrumei um inimigo. O que eu precisava dele? Me desculpa, né? Desculpa aí, perdoa. Eu não precisava ser amigo dele, eu só precisava resolver essa demanda. O que nós precisávamos de Deus não era só ser amigo de Deus, nós só precisávamos resolver essa demanda de sermos inimigos. Mas olha só o que Deus faz. Aleluia, Deus é bom demais. O que Ele faz? Ele nos reconcilia. Ele nos reconcilia. Nós causamos o problema, mas quem é que reconciliou? Ele. Mas Ele só reconciliou? Não. Como que Ele fez a reconciliação? A última frase: seremos salvos pela sua. É como se você descobrisse que você tem uma cardiopatia, uma doença no seu coração, e a única solução é você ter um transplante, e você descobrir que somente o seu inimigo pode oferecer o coração para você. Somente o seu inimigo. E o seu inimigo virá e falar: eu vou dar o meu coração por você. Porque nós somos reconciliados e fomos salvos pela sua vida. A morte de Cristo, na verdade, é a morte que nos dá a vida. Amém, irmãos? Recebemos isso do Senhor. O que nós precisávamos? Só resolver a nossa inimizade. Não precisava nem ser amigo, era só resolver uma inimizade. Mas o que Ele fez? Ele nos reconciliou através da sua morte e nos deu a vida. Aleluia, você não tem noção do que isso é importante, o quanto isso afeta a sua vida. Nós estávamos destinados a morrer, a viver no inferno, a viver a maldição, mas Deus, Ele decidiu morrer pela sua maldição, para você ter vida e vida em abundante. Aleluia, irmão, presta atenção, o texto de João 10:10, a ênfase não está no inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. A ênfase está: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É o nosso Deus. Esse é o segundo muito mais. Ao terceiro, no verso 15. Essa expressão mais uma vez é repetida aqui no verso 15. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Então, Paulo está fazendo aqui um paralelo entre o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, com a ofensa. Essa ofensa é a ofensa de Adão, o pecado de Adão. E esse dom gratuito é aquilo que Deus nos dá. Ele diz assim: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Presta atenção, esse texto aqui ele é muito poderoso, porque ele diz o seguinte: que o pecado de Adão, ele afetou muitas pessoas. Você é pecador, não é porque você comete pecado, você é pecador porque você, na verdade, deixa eu reformular essa afirmação. Você é justo, mas o homem sem Deus, ele é pecador não porque ele comete pecado, ele é pecador porque ele tem a natureza do pecado. Eu vou te explicar isso para você entender de uma forma bem clara. Você sabe por quê
que Deus ele só consuma o pecado no momento em que Adão come o fruto. Quando Eva come, não estabeleceu o pecado na humanidade. O pecado ele foi estabelecido quando Adão come. Por quê? Porque quando Adão come, presta atenção nisso, quando Adão come, a sua semente está contaminada. Todos os filhos de Adão viriam debaixo dessa linhagem de pecado. Presta atenção, da mesma forma, quando Jesus vem à terra, ele não vem por uma semente de homem, ele vem pela divina semente do Espírito Santo. Tinha que ser uma semente pura. Por isso também que os judeus, eles tinham um sinal de aliança sobre as suas vidas, que era a circuncisão, justamente da onde passava a semente, né, que produz o fruto, o filho. Então, olha só, aqui está dizendo o seguinte, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a ofensa de Adão é o que faz e torna toda a humanidade pecadora. E isso de fato é um problemaço. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Existe um muito mais, amém? Diga assim, existe um muito mais. Aqui diz que se pela ofensa de um, muitos morreram, muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, está sendo abundante sobre as nossas vidas. Então nós tínhamos sim, estávamos debaixo. Sabe que Adão ele causou uma catástrofe, né? Mas quando Deus ele resolveu, ficou melhor do que estava antes. A obra de Jesus ela é perfeita. Diga assim, a obra da cruz é perfeita. É perfeita. Então, se antes estávamos destinados, né, a viver debaixo por causa as consequências da ofensa de Adão, agora muito mais a obra de Jesus vem para resolver, mas ser abundante na sua vida. Deus é um Deus abundante na sua vida, amém, irmão? Esse é o terceiro muito mais. Mas há um quarto, no verso 17, olha só, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, a morte reinou. Então, de Adão até Moisés, a Bíblia diz que a morte reinou. Se pela ofensa de um e por meio de um só, a morte reinou, muito mais, diga muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Presta atenção, aqui está dizendo que o homem sem Deus, ele está com a morte reinando sobre a sua vida. Você sabe que a palavra diz o seguinte, que o mundo inteiro ele jaz do maligno. Você sabe que essa palavra jaz é a palavra que deriva, né? Da onde se deriva a palavra jazigo. Então o mundo ele está sepultado no maligno, está nele. Então você não precisa esperar coisas boas do mundo. O mundo ele jaz do maligno. Lá o que reina é a morte. Não estou aqui falando, não estou fazendo nenhum julgamento, não. Isso é o que a palavra de Deus diz. E quem está lá na morte, quiser ser transportado para o reino da luz, basta clamar ao Salvador, invocar o nome dele. Não é justiça nossa, é justiça que vem de Deus. E aqui ele diz o seguinte, aqui que é importante, porque se por causa de Adão a morte reinou, quem recebe, são duas coisas, quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça, a Bíblia diz que eles vão fazer o quê? Reinar em vida. O que é receber a abundância da graça? Receber a abundância da graça é você alargar a tribulação, a sua fé, para crer que Deus pode te abençoar muito. Amém? Você precisa largar esse tubo que fala assim, eu não mereço, mas eu sei que Deus pode me abençoar. Não há limites para Deus.
sabendo que Deus é o Deus abundante. Isso é abundância. Crer que Deus ele não vai só suprir, Ele vai, na verdade, sobejar na sua vida. Mas Ele diz que há uma segunda coisa, o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Vamos lá, o que é dom? Dom é um presente. As crianças sabem, né, crianças? Dom é um? Ah, as crianças sabem muito bem. Dom é um presente que Deus nos dá. Agora, o que é o dom da justiça? É o presente que nós recebemos de ser justo. Só há duas formas de nós sermos justos diante de Deus. E presta atenção, Deus só abençoa justo. Deus não abençoa quem é injusto, quem é ímpio. Deus abençoa só justo, é o que a palavra diz. Só que a justiça desse justo não é dele. Não é, presta atenção, que você seja alguém muito bom, que você seja alguém que ame as pessoas, que ajude o pobre, mas as suas obras não são capazes de te fazer justo. Receber o dom da justiça é receber o dom de ser justo. Vou te dar um exemplo. O filho aprontou, fez o que não devia fazer, te desrespeitou, aprontou, e depois chegou para você e fala: pai, eu quero meu PlayStation. Não é uma loucura isso? Ele tem coragem. Por que ele tem coragem? Porque ele crê na sua bondade. Ou não, né? Mas ele crê na sua bondade. Aí ele pede. Ele te desobedece, faz o que não, tira a nota que não devia tirar. E aí no final ele vem te pedir. Que cara de pau que esse menino tem. Mas você é tão bobão que você dá. Mas a palavra diz o seguinte: que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Deus que está lá no céu. Se você sabe dar bons presentes para o seu filho, Deus sabe muito mais. Muito mais. Então, peraí. Há um presente dado para você. E se você é justo, recebeu esse dom, a Bíblia diz que você vai reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida? É tudo que você precisa. Reinar em vida é você reinar sobre as circunstâncias da vida. Tem as lutas sim, não estou falando que não tem, mas você vai reinar sobre essa circunstância. Tem as dificuldades sim, tem os desertos sim, mas você vai reinar sobre cada um deles. É a promessa de Deus. Mas para isso, para reinar em vida, eu preciso crer que meu Pai pode me dar muito. Eu preciso crer que Ele me fez justo. Porque Ele só pode abençoar justo. Não tem outros que Ele pode abençoar. É só justo. Aí Ele olha para você, você fala assim: não, Deus vai me abençoar agora, mas o que eu falei eu não devia ter falado, o que eu fiz eu não devia ter feito. Mas quando Ele olha para você, sabe o que Ele vê? O sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro. Esse dom, você precisa usufruir dele. Dom de ser justo. Quando você pecar e errar, não fuja de Deus como Adão fez. Como eu falei, acho que no culto retrasado, passado foi o Jorge que pregou, mas no culto retrasado, quando Adão peca, ele não está preocupado com o que Adão fez, ele está preocupado com aonde Adão estava. Muitas vezes quando nós erramos e falhamos, é como eu falo, às vezes, irmão, você está lá na sua casa, você fala: hoje eu vou no culto. Quantos já provaram disso? Você fala assim: hoje eu vou no culto. Parece que a sua vida vira um inferno. Já aconteceu? Ai, glória a Deus, não é só comigo. Deixa eu te falar, você tem que vencer isso. Sabe como que você vence isso? Eu vou te explicar como que você vence isso. Aí você fala assim: não, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou cultuar o Senhor. Aí a sua vida, de uma hora para outra, assim, parece que ela não dá um 360, ela capota. O filho que apronta, você fica brava com o marido, com a esposa, o vizinho fica te enchendo o saco, e aquela coisa, a sua vida vira um tumulto. Do nada, você nem só de você falar que ia vir. Por que será que isso acontece? Para você vencer isso, sabe o que você tem que saber? Você é justo. Porque é o seguinte, eu vou te explicar por que acontece isso conosco. Porque assim, quando isso acontece, a tendência é que as suas emoções, a sua mente
seja levado por todas essas crises que vão surgir. Elas vão vir assim como... quando já tomaram um caldo no mar? Você tomou um caldo no mar? Você fala, vou pegar essa onda, de repente a onda quebra em cima de você. Você toma água para o nariz, para a boca, para o ouvido, né? Você toma aquele caldo, você sai de lá, Jesus amado, você sai tordoado. Só que se você entender, porque o problema é o que vai vir após os seus erros que você vai cometer no meio dessa circunstância. Sabe o que vai vir? O diabo vai falar assim na sua mente: você vai no culto hoje? Olha o que você falou para o seu filho. Olha o que você fez para o seu filho. Olha o que você falou para o seu marido, para a sua esposa. Olha o que você pensou a respeito dele. Você está pensando em largar dele. Você está pensando em separar. Aí sabe o que o inimigo faz? Ele tira a bênção que você receber. Só que se você souber que é justo, quando o inimigo falar isso, você vai falar assim: não importa o que eu fiz, não importa o que eu vou fazer, o que importa é que eu sou justificado por causa do sangue, não por minhas obras. O Cordeiro morreu para me justificar. Não são as minhas obras que vão afetar a minha relação com Deus. Como eu disse para você, irmão, quando Adão pecou, Deus não perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Ele perguntou: Adão, onde você está? Isso revela o coração de Deus. Deus está preocupado com o que ele fez ou com a distância? Irmão, isso está falando para o seu coração. Deus não está preocupado com o que você está fazendo ou deixando de fazer. Deus está preocupado com a sua distância. Onde está seu coração, filho? A Bíblia diz que a terra, todas as coisas pertencem a Deus. Só tem uma coisa que não pertence a Deus: o coração do homem. E ele diz: filho meu, dai-me o seu coração. Então Deus, ele está preocupado, meu irmão, é com a sua distância. Isso é o dom de ser justo. Isso é o dom de ser justificado pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue, não é por obras da lei. E eu digo para você, sempre digo isso para os irmãos, isso tem que aliviar a sua vida cristã, livrar os pesos, porque Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, carregai o meu fardo, que ele é leve, o fardo de Jesus é leve. No entanto, a religião, ela ata, como diz, fardos pesados. Já viu? Se isso acontecer aqui, eu sempre vou falar, mas você já foi em alguma igreja que o ministro de louvor está tocando, aí a igreja está assim, aí ele para o louvor: irmão, peraí, vamos comer arroz e feijão aqui hoje? Não, vamos adorar o Senhor, irmão, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos levantar a nossa mão, amém, irmão? Tem pecado aqui para você confessar? Confessa. Você sente bem ou mal quando você ouve isso? Você fica motivado a adorar a Deus? Você se motiva: agora eu vou adorar. Nossa, agora que ele falou, agora eu vou levantar. Não. Mas falar para você que você é justo por causa do sangue de Jesus, que agora você pode entrar com ousadia diante do trono da graça e receber de Deus a bênção que você precisa, isso te anima muito. Então eu quero que você saia daqui animado, para você saber que não há nada que te impeça de chegar a Deus. Não há. O sangue é o novo e o vivo caminho, foi aberto por Jesus. É o sangue derramado. É derramado para você acessar, meu irmão. Sabe por que o véu lá do templo, ele foi rasgado de cima a baixo? De baixo para cima ou de cima a baixo? De cima a baixo. Quando você rasga de cima a baixo, provavelmente quem rasgou estava em cima, né? O véu é o que fazia a separação. Foi rasgado. Foi rasgado. O véu foi rasgado. Temos livre acesso por meio do sangue de Jesus. E por fim, o quinto, muito mais. No verso 20 diz: sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui o muito mais é o superabundou. Ser super já é muito, né? Sim ou não? Quem tem um super... Qual criança aqui que tem um super pai aqui? Vamos ver. Tem alguma criança que tem um super pai aqui? O super já não é um pai comum, é um super, né? É igual o Superman. Ele é um homem, mas ele é super. Ele é cheio de poder. Mas aqui diz que superabundou. Superabundou. Já estava abundante, mas foi super, foi muito mais. Era só um copo de água. Mas Deus deu um caminhão-pipa. Deus deu um oceano. Caminhão-pipa é pouco. Deus, Ele é muito mais. Deus, Ele é abundante. Eu te pergunto, isso te traz mais confiança, mais fé ou menos fé? Hã? Te traz mais confiança. Nós temos mais confiança. Aqui diz o seguinte: a lei, ela veio para avultar a ofensa. Sabe para que a lei ela serve? Os 10 mandamentos, pasme, os 10 mandamentos não foi feito para você obedecer. Hã? Como assim? Como assim não foi feito para obedecer? Talvez você nunca ouviu isso, mas eu vou dizer para você, a Bíblia está dizendo, a lei ela veio para quê? Para quê? Para avultar a ofensa, para trazer força para a ofensa, para mostrar o teu pecado. Eu vou te explicar, como eu sempre explico para os irmãos. Talvez você não sabe, mas vamos supor que você chegou aqui e você não sabia disso, e eu falasse assim: olha, todas as pessoas que estiverem com camiseta azul, você está debaixo do pecado. Eu nem olhei para quem está de camiseta azul. Aí você fala: eita, minha camiseta é azul. Você nem sabia, mas esse é um pecado que é uma lei aqui dentro. A partir do momento que você se sentiu, que eu estabeleci a lei para você, o que você sentiu? Pecador. Eu estou mal, eu estou de azul. Eu nem sabia dessa lei. Por exemplo, eu estava vendo que existe uma lei lá no Rio Grande do Sul, que quem faz aqueles outdoor, se ele colocar uma palavra errada, ele paga uma multa de R$500. Aí eu fico pensando, como que trabalha uma pessoa do marketing lá do Rio Grande do Sul? Como que ele trabalha? Ele trabalha, eu não posso errar. Eu não posso errar. Se eu errar, eu vou receber uma multa. E tem muito crente que vive assim. Muito crente que vive assim. Muito crente que, na verdade, o que ele está fazendo? Eu não posso errar com Deus. Eu não posso errar com Deus. Eu não posso errar com Deus. Mas você vai errar com Deus. Você vai falhar com Ele. Mas a palavra diz que quando você for infiel, Ele permanece fiel. Ele vai permanecer fiel. Nós temos maior confiança na graça, do poder. Às vezes nós achamos que o nosso pecado, na verdade, ele é tão maior, né, do que o sangue de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te trazer uma novidade aqui para encerrar. O teu pecado, ele não é páreo para o sangue de Jesus. Não é páreo. Você tem livre acesso a Deus, amém? Você tem livre acesso à abundância de Deus. Mas é pelo sangue. Eu não vou conseguir falar muita coisa, mas eu quero te trazer aqui uma reflexão. Sabe o que isso faz? Muitas pessoas acham, ao ouvir essa mensagem, falam: mas as pessoas, pastor, dizer que elas são justificadas pelo sangue vai fazer com que elas não busquem a justificação, que eles não se tornem pessoas melhores. Você sabe que isso é uma mentira do diabo, porque é o seguinte: quando você descobre o quanto você é amado por Deus, você fala: não, peraí. Algumas pessoas falam: isso é uma graça barata. Nós não pagamos nada, não tem preço nenhum para nós, mas para Jesus custou muito.
Deus deu tudo que tinha. Então não é barato. Não é barato. É muito caro. E se você fala que essa graça é barata, você está insultando a graça. Porque custou muito para Jesus. Custou muito para Jesus te tirar do inferno. Custou muito para Jesus te abençoar. Custou muito. Por isso ele é chamado de homem de dores. Ele é chamado de homem de dores lá em Isaías. Porque custou para ele. Então presta atenção. Isso não é barato. Alguém pagou. E você tem direito a receber todas as bênçãos de Deus na sua vida. Por causa de Jesus. Por causa do Senhor. Sabe, quando você levanta de manhã, marido, você que é marido, você levanta de manhã, dá um beijo lá na sua esposa, dá um beijo nos seus filhos. Você faz isso porque você é obrigado? Ou você faz isso porque você ama? Quando você faz por obrigação, você não coloca amor. Mas quando você faz por amor, nós servimos a Deus dessa forma, por amor. É nessa forma. É dessa forma que nós servimos o Senhor. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, para nós orarmos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de eu vou te pedir um pouquinho mais de tempinho, porque nós vamos fazer a apresentação aqui da Dona Shirley, mas eu quero orar por você antes. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Esses 5 muito mais, ele na verdade quer mostrar algo para mim e para você, para que você nunca, diga assim, nunca considere o seu pecado superior ao sangue de Jesus. Nunca. Há perdão disponível para nós errarmos e falharmos. Há disponível. Há um acesso. Isso aqui que você está ouvindo aqui é para que você, quando sair por aquela porta aqui, no seu dia a dia, você desfrute do Senhor lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Então eu quero que você hoje alargue a sua fé, aumente esse tubo de vazão para receber de Deus. Às vezes tem coisas que você não consegue pedir para Deus porque você não se acha merecedor, mas Deus está falando para você: eu estou aqui, filho. Você quer restauração? Eu tenho para você. Você quer o quê? Cura? Eu tenho saúde. Você quer o quê? Um casamento abençoado? Você quer o quê? Resolver seu problema conjugal? Eu tenho um casamento que vai te dar prazer, que você vai ter a alegria de vivê-lo todos os dias. Você vai acordar e vai olhar para o seu marido apaixonada por ele. Pastor, eu não aguento nem olhar para a cara dele. Pois é, Deus vai mudar seu coração e vai mudar o coração dele. Pastor, não consigo olhar para a cara da minha mulher. Pois é, a hora que esse amor de Deus inundar o seu coração, meu filho, você vai amar os seus inimigos. Você sabe que Jesus disse isso para nós amarmos os nossos inimigos. Mas quem é que ama os seus inimigos? Só aquele que está inundado do amor de Deus. Só quem está inundado do amor dele. Então hoje eu quero que você desfrute disso na sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai de amor, eu quero abençoar os seus filhos. Quero declarar, Senhor, ó Deus, que a fé deles sejam aumentadas nessa noite. Aumenta a fé. Aumenta, Deus, ó Pai, essa disposição de crer que é possível acessar os céus. É possível acessar as dispensas celestiais. É possível acessar, ó Deus, o Senhor todos os dias, todos os momentos, todos os momentos do nosso dia a dia. Naqueles momentos de crise, Senhor, que o Senhor possa estar lá com eles, erguendo, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, eu quero declarar que muitos aqui vão desfrutar nessa semana, dessa palavra. Eles vão provar de um Deus abundante. Em nome
nome do Senhor Jesus. E se você crê e recebe, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.